Namastê, muita paz para todos. Muita paz, Herbert. Namastê, muita paz a todos, muita paz, Bruno. E hoje a gente dando continuidade, né, às leituras e reflexões da Bhagavad Gita. Dessa vez é o capítulo 16, né, um capítulo muito interessante, né? E é isso, né? A gente pode iniciar, Herbert? Vamos. Então, o título desse capítulo é As Naturezas Divina e Demoníaca. Né? Antes de iniciar a leitura, né, eu vou deixar claro esse ponto, né? Essa palavra demoníaca aqui, né, não tem nada a ver com o conceito cristão, tá bom? De demônio, né? Aquele com chifres, né? Como a gente imagina, né? Quando pensa no demônio, né? Pet body. E que, na verdade, essas imagens, né, elas vieram da Idade Média, né? Quando existiam os pagãos, né? Que cultuavam os deuses da natureza, né? Que tinham forma de animais, né? Então a igreja, como uma forma de combater isso, ela acabou distorcendo algumas imagens dessas divindades, né? Por exemplo, a gente tinha o Cernunnos, né? Tinha Pan, né? Que é um deus grego, né? E todos eles tinham chifres, né? E não quer dizer que sejam ruins, né? Como as pessoas que viviam no campo, né? Elas têm essa conexão muito forte com a natureza, né? Então elas associavam os deuses, né? A seres com características animais. É uma coisa comum, né? Então a igreja, vendo isso, né? Pegou essas imagens e distorceu ela, né? Criando esse demônio vermelhinho, né, com chifre, como a gente vê hoje, né, que é uma distorção, né. Então vem daí essas imagens, né. Só que porque quando a gente para estudar a Bíblia, não tem nenhum demônio vermelhinho, né, de chifre, né. Então veio justamente da Idade Média, né, como uma forma de combater as práticas pagãs, né. Entendeu? Mas aqui não tem nada a ver com esse demônio, tá bom? Só para esclarecer, né. Inclusive não vai ter essa descrição aqui, né, Bruno? Não vai ter. E as religiões, de certa forma, elas sempre utilizaram o medo, né, para manipular as grandes massas, né? Olha, nem sempre o cristianismo foi a religião dominante, né? Antigamente as religiões predominantes eram o paganismo, né? Eram aquelas pessoas que viviam na natureza, né? Cultuavam seus deuses, né? Entendeu? Então, com o tempo, o cristianismo foi ganhando voz, né, até se tornar uma das religiões, assim, com o maior número de seguidores, né? Mas nem sempre foi assim, né? Inclusive, você pega algumas festividades, né? Por exemplo, Páscoa, né? Entre outras, não são celebrações católicas, né? Eram celebrações pagãs, né? Que a igreja foi lá e tentou encaixar uma celebração cristã, né? Para tentar ter um maior número de fiéis, né? Por isso que muitas pessoas não entendem o simbolismo do ovo, né? Mas tem um simbolismo no paganismo, né? Essa questão da fertilidade, né? E tudo mais, né? Então, como a igreja não conseguia combater, né? Ela pegava essas festividades e começava a... Como é que eu posso dizer? Copiar, né? Porque era a maioria na época, né? Tinha como elas combater, então elas pegavam, copiavam e faziam do jeito dela, né? Por isso que tem muitas linhas de evangélicos, né, que não comemoram a Páscoa, né? Porque eles sabem que a origem é pagã, né? Dessas festividades, né? E pagão não eram pessoas que cultuavam o demônio, né? Eram pessoas que viviam na natureza, tá certo? A palavra pagão, ela vem do latim, significa homem do campo. Não tem nada a ver com seita, com cultuar o demônio, né? Eram pessoas que viviam no campo, né? Tinham contato com a natureza, né? Cultuavam seus deuses, né? Conectados à natureza, né? Então era mais ou menos por aí, né? Aí essa visão distorcida veio realmente com a igreja, né? Uma forma de combater essas práticas, né? Eles não eram adoradores de... Como é que eu vou falar? Não é que as pessoas não acreditavam em Deus, só que justamente por não ter uma crença, um direcionamento, algo ali que te... Como é que eu vou falar? Justamente por não ter ali alguém que colocasse uma ideia em sua cabeça, elas criavam a própria ideia delas, né, Bruno? Do que era o divino, né? E aí, muitas vezes, por achar um determinado animal muito bonito, ou por aquele animal, né, de repente, ser um animal muito dócil e tal, eles acabavam, né, criando ali a sua própria forma de ver o divino através daquele animal, né? Que muitas vezes o animal tinha chifre, né? A gente tem muito animal que é dócil e tem chifres, né? Então, né, tem essas características aí, né? Então a pessoa não tinha um conceito, ela criava o conceito próprio dela, né? Não quer dizer que ela não acreditava numa força superior, né? E não quer dizer também que essa força superior era ruim, né? E antigamente, para a igreja, né, tudo que era contrário àquela doutrina era o quê? Era demoníaco, não era ruim, né? Então tinha essa questão da imposição muito forte, né? Sabe? Só que
sempre existiam várias religiões, né, vários caminhos, né, porque todo mundo tem que seguir o mesmo, né? Então, no passado é assim também, né? E a Só que igreja, as pessoas eram perseguidas, né? Hoje a gente tem a liberdade, né, Beto? De chegar aqui e falar sobre várias religiões, né? Mas antes não era assim. As pessoas não tinham liberdade, né? ela queria dominar, né? Ela queria o poder. No início, a igreja, principalmente a católica, né, fez muitas atrocidades, né? Matou muita gente, mandou muita gente pra fogueira, né? Só porque as pessoas pensavam diferente, né? Queimou muitos livros, queimou muita cultura antiga, né? Deu fim em muito registro antigo. Por quê? Porque ela queria que o dela fosse o único e principal, né? Então, no passado tem essa história, vamos dizer assim, obscura, né? Do catolicismo, né? Então tem que entender isso, né? Para não Misturar, né? misturar as coisas, né? Olha, então, na verdade, nesse capítulo aqui, ele vai falar das qualidades do homem superior, né? Aquele que está preocupado com o bem-estar, não só o seu, mas também da coletividade, né? Está buscando harmonia, né? E o homem inferior, né? Que é aquele vai se referir ao homem demoníaco, né? Que é aquela pessoa que vive pautado no ego, né? Nos interesses mesquinhos, né? Que quer sempre se colocar acima das outras pessoas, né? Aquelas pessoas que têm esse comportamento, né? Seria um homem demoníaco, né? Que no meu, a palavra, na verdade, seria Asura, né? Só que a tradução equivalente seria demônio, entendeu? Que seria uma pessoa que tem um comportamento, né? E mentalidade ruim, né? Aquela pessoa que faz atos que prejudicam tanto assim como outras pessoas, né? São pessoas gananciosas, né? Orgulhosas, né? Entendeu? Então, na Bhagavad Gita, né? Ele vai chamar essas pessoas de demoníacas, tá bom? É interessante isso, né? Aí eu vou ler aqui o verso 1. Ele vai falar das qualidades do homem superior, né? Então o Krishna fala: destemor, purificação da própria existência, cultivo de conhecimento espiritual, caridade, autocontrole, estudo dos textos sagrados, austeridade, simplicidade, não violência, veracidade, estar livre da ira, renúncia, tranquilidade, aversão a encontrar defeitos, compaixão para com todas as entidades vivas, estar livre da cobiça, gentileza, modéstia, firme determinação, vigor, clemência, fortaleza, limpeza e estar livre da inveja e da paixão pela honra. Estas qualidades transcendentais, ó filho de Bharata, existem nos homens piedosos dotados de natureza divina, né? Então, se vocês se identificaram com alguns desses pontos, né, certamente vocês estão seguindo esse caminho, né? Agora, se nenhum desses aqui se encaixou, aí tem que repensar muita coisa, né? Porque tá ruim, né? Tá muito ruim, né, Everton? Sim. Tem que ter pelo menos alguns aí, né? Né? Pelo menos um, né? Se não tem um, né? Então você tá na natureza demoníaca, né? Todos, dificilmente a gente vai encontrar, né? Agora um, né? Dois, né? Três, né? Tudo bem, né? E agora vem as qualidades demoníacas, né? Que seria o orgulho, né? A arrogância, presunção, ira, rispidez e ignorância. Estas qualidades pertencem àqueles cuja natureza é demoníaca. Tá bem claro, né? Não tem muito o que comentar. Quer falar, Herbert? Ou posso avançar? Não, pode avançar, que eu acho que tá bem claro. O bom é que assim, né? Deixa eu só fazer um comentário, vai. O bom é que características do mal do demônio, né? Entre aspas, né? São poucos, né? Em comparação dos outros. Então, como tudo é escolha, né? As pessoas escolhem, né? Se quer seguir esse caminho, né? Ou se quer seguir o outro, né? Cabe a você, né? Eu acho que o mais difícil aqui para todo mundo, né? Que está encarnado aqui na Terra, eu acho que seria o orgulho, né? Porque a sociedade como um todo, ela beneficia muito, né, essa coisa do ego, né? Então, eu acho que seria o ponto negativo que eu acho que todo mundo tem, pelo menos um pouquinho, né? Que é essa questão do orgulho, né? Então, acho que é uma coisa aí que todo mundo deveria pensar bem aí e procurar trabalhar, né? O resto dá para tirar de letra. São como ervas daninhas, né? Vão sempre nascer, né, dentro de nós, e a gente tem que estar eliminando, né? Sim. Porque a gente é essa constância, né? Dificilmente você vai ver uma pessoa que mantém esse padrão, né? Que está no equilíbrio o tempo todo. A gente sempre vai estar oscilando, né?
Então, quando a gente identificar essas qualidades ruins, né, que conduzem ao sofrimento, né, aqui ele vai até falar do cativeiro, né, que as qualidades demoníacas levam ao cativeiro, né, ao passo que as qualidades divinas conduzem à libertação, né. Então a gente tentar buscar alimentar as qualidades divinas, né, e não as qualidades demoníacas, né, que levam a gente a esse cativeiro, né, de sofrimento, né, de dor, né, de mágoa, né, e tudo mais, né. Aí no verso 5 ele vai falar que o Arjuna não precisa se preocupar porque ele não tem essas qualidades, né, demoníacas, né. E deixa eu ver. Aí eu vou pro verso 7, né, porque o 6 ele repete essa ideia. No verso 7 ele vai falar o seguinte: aqueles que são demoníacos não sabem o que se deve fazer e o que não se deve. Neles não se encontra limpeza, comportamento adequado, tampouco verdade. Então essa limpeza aqui, né, se refere à limpeza interna também, tá bom? Não é apenas a limpeza física, né, mas a limpeza interna, né? No das meu emoções, né? Oi? Não entendi. A moralidade. Né? Tá simbolizando a limpeza interna mesmo, né? Não tem moral, né? Olha, então essas pessoas elas vão falar. Tu quer ler o verso 8, Herbert? Pode ser. No 8 ele diz assim: eles dizem que no mundo não há verdade nem justiça, negam a existência do Espírito Divino, acreditam que o mundo é profano e acreditam que o mundo é produto do acaso e que o fim da vida é o gozo material. Então, mostrando aí que para essas pessoas, né, elas não acreditam na continuidade da vida, não acreditam no espírito, elas acham que a única coisa que existe é essa vida que eles estão vivendo, e quando morrer tudo acabou, né? Então, como esse é o pensamento da pessoa, né, então ela vai querer viver ao máximo essa vida e conquistar tudo que a vida pode dar para ela, porque depois que a vida passar, acabou, né? Não tem continuidade. Então, é esse o objetivo da pessoa, né? Viver o prazer ao máximo, porque para ela o que existe é só isso. É esse prazer que ela vai sentir enquanto está viva, depois não tem mais nada, né? E o prazer não é ruim, né? Agora, a questão é você viver em função do prazer. Aí não dá, né? A gente deve buscar o prazer em nossa vida, né? É uma coisa necessária, né? Mas a partir do momento que você vive, né, 100% buscando o prazer, né? Como se a vida fosse apenas isso, né? E não vê um sentido maior, né? Aí vem o sofrimento, né? Porque os prazeres são momentâneos, né? Sim. E ele vai até continuar falando isso aqui nos próximos. Você vai ler os próximos também? Pode ler o 9, Herbert. Quer ver? Ó, eu vou ler até o 11, pode ser? Então vamos lá. Ó. Vivem conforme estas ideias errôneas. São gente de intelecto mesquinho, ações desregradas, inimigos da humanidade e praga do mundo. Entregam-se aos prazeres carnais e dizem que esse é o mais alto bem, mas nunca os prazeres sensuais os satisfazem, porque, mal um apetite obteve satisfação, já emerge um outro, cada vez mais imperioso. Esses homens são hipócritas, vaidosos e ilusos. É impura a sua vida, porque pensando que com a morte tudo se acaba, creem que o supremo bem consiste na satisfação de seus desejos. Eu vou ler o 12 também, tá? Enleados nas teias do desejo, entregam-se à volúpia, à ira e à avareza. Prostituem as suas mentes e o seu sentimento de justiça, procurando acumular riquezas por meios ilegais, com o fim de terem com que satisfazer os desejos materiais. Né? Então resumiu, né, aqui nesses versos aquilo que a gente já estava falando, né? Então é uma pessoa que vai buscar ao máximo adquirir riquezas, adquirir forma de satisfazer os seus prazeres esses diversos. A gente pode pôr aí prazeres sensoriais do corpo físico mesmo, né? Então a pessoa vai querer ter dinheiro para quê? Para satisfazer desejos sexuais, para satisfazer hábitos alimentares, né? Então ela vai fazer o que ela puder. É o que a gente vê no mundo hoje, né? As pessoas destruindo a natureza, desequilibrando tudo, porque para ela só existe isso e ela quer aproveitar esse momento que é o momento dela. Né? Ela não pensa no futuro, ela não pensa nos filhos, netos, bisnetos que vão vir, porque para ela, depois que ela morrer, acabou. Quando esses outros
estiverem vivendo, é problema deles como que o mundo vai estar. Porque para essa pessoa ela não vai voltar aqui. Então ela fala, eu vou aproveitar do jeito que eu puder para me satisfazer, e se eu tiver que matar o outro, passar a perna no outro, desmatar, poluir para viver esse prazer, eu vou fazer isso. Né? Não me importa. Ela passa por cima de todas as outras coisas para poder se satisfazer. Infelizmente, essas pessoas são a maioria, né, no nosso planeta, né? Por isso que o mundo está assim, né, tão assim caótico, né, à beira de uma guerra, né, Beto? Porque são esses tipos de pessoas que predominam, né? Que tem as qualidades hegemônicas, né? Infelizmente, né? E deixa eu ver. Eu parei no 13. No 13, né? Esse 11 eu achei interessante, né? Quando ele fala que essas pessoas acreditam que satisfazer o sentido é a necessidade primordial, né? Então elas não vão se preocupar com mais nada, né? De tão egoístas que elas são, né? Que é só, como o Herbert falou, né? Satisfazer, e esse é o objetivo da vida, né? Acham que realização é isso, né? Você chegar ao prazer máximo, né? E isso cria um cativeiro, né? Como ele falou nos versos anteriores, né? Porque a pessoa ela não consegue se libertar nisso, né? E a ansiedade só aumenta, né? Aí eu vou pro 13 agora, né? Ele vai continuar, né, falando sobre essas qualidades, né? O ser demoníaco pensa: tanta riqueza eu tenho hoje e vou ganhar mais conforme meus planos. Tenho tanto agora e isto aumentará mais e mais no futuro. Matei esse meu inimigo e meus outros inimigos também serão mortos. Eu sou o Senhor de tudo, eu sou o desfrutador, sou perfeito, poderoso e feliz. Sou o homem mais rico, rodeado por parentes aristocráticos. Não há ninguém tão poderoso e feliz como eu. Farei alguma caridade e com isso ficarei contente. Dessa maneira, eles são iludidos pela ignorância. Veja, né? E tem pessoas assim, né, que fazem tudo isso e depois querem dizer, vou fazer caridade, né? Mas é uma caridade vazia, sabe? É uma caridade que está pautada nos interesses, né? Para mostrar às outras pessoas, né? Olha, essa pessoa está fazendo caridade, né? Mas é esse tipo de pessoa aqui, né? Então, a caridade, quando ela é vazia, né? Ela não leva a lugar nenhum, né? Não basta você oferecer um bem material, né, a uma pessoa, né? Como é que está o seu coração, né? Também, né? Como é que são suas atitudes no dia a dia, né? Se realmente só fazer caridade fosse o caminho, né, seria muito bom, né? Mas não é bem por aí, né? Então tem pessoas que seguem, que tem todas essas qualidades e no fim da conta quer fazer a caridade para postar nas redes sociais, né? E não dá para levar a sério uma pessoa dessa, né? Sim. Tipo político, né, Herbert? Faz cagada o ano todo, aí quando tá perto da eleição, né? Paga um carro de som, né? Fulano fez isso, né? Não sei o que, sabe? Sem noção, né? Não. Tampa buraco na rua e depois sai fazendo uma propaganda com o buraco. O que acontece muito hoje em dia, né, que é bem nítido, é que a gente tem pessoas com muito, mas muito dinheiro, são trilhões e trilhões de dólares aí na conta, e a pessoa vai lá e faz uma caridade de 1 milhãozinho, né, 2 milhãozinho, e aí já faz toda aquela propaganda que doou isso, doou aquilo, mas sendo que a pessoa tem muito mais, né, para poder fazer pelo mundo e não faz, né. A gente já falou algumas vezes, né, Bruno, não sei se aqui nos vídeos no seu canal a gente já falou também, mas tem um estudo que aponta o seguinte, que a pessoa mais rica do mundo, se ela doasse metade do seu dinheiro, se ela doasse metade da sua fortuna, ela acabava com a fome do mundo e continuava sendo a pessoa mais rica no planeta. Né? Então, só que ela não faz isso, né? Ela deve doar, né? Fazer uma coisa, uma caridade ali, uma caridade aqui, mas doar metade da fortuna, ela não... Mesmo ela continuando sendo a mais rica, né? Então é algo aí pra gente pensar, né? É justamente isso daqui, né? Uma pessoa que tá realmente querendo só acumular riquezas e riquezas e riquezas, né? É estranho pensar isso numa pessoa que acha que quando morrer tudo vai acabar, né? Por que ela tá acumulando tanto, né? Ela vai morrer, vai ficar tudo aí, né? É meio sem sentido, né? É realmente uma ignorância, né, Bruno? Porque pra que você acumula tanto? Você vai morrer, vai te desistir, você não vai usar depois que você partir toda essa fortuna. Você não consegue usá-la nem em vida, quanto mais depois que você partir, né?
Então acaba sendo bem contraditório. Você vê que a pessoa realmente vive mergulhada numa ilusão, né? E ninguém sabe quando vai morrer, né? Pode ser, tipo, amanhã, daqui a uma semana, né? Aí você vive em função dessas coisas e de uma hora para outra pode morrer, e aí, né? Aí vive uma vida em vão, né? E tem muitos espíritos que eles se arrependem, né? Depois da morte, né? Porque percebem a oportunidade que tinham de crescimento e acabaram desperdiçando, né? Sabe? Aí vai ter que descer novamente, né? E é aqui justamente que o Krishna vai falar no verso 19, né? Olha, aqueles que são invejosos e maliciosos, os mais baixos entre os homens, eu perpetuamente os arrojo no oceano da existência material, onde assumirão várias espécies de vida demoníaca, né? Então, até que essas pessoas possam se libertar, né? É muito tempo, né? Na ignorância, né? Então, chega um momento que essas pessoas cansam, né, dessa vida e começam a despertar, né? Não é possível que a vida seja só isso, né? E vem os questionamentos, né? Aí acontece o que a gente chama, né? Que é o processo de despertar espiritual, né? Quando você já começa a mudar os padrões, né? Porque a gente tem que entender que para o espírito não existe tempo, né? Como a gente até conversou naquele dia, né, Berti? O espírito está além do tempo, né? Então ele pode passar várias encarnações assim, mas vai ter uma hora que ele vai ter que repensar suas atitudes, né? Porque a própria lei do karma vai forçar ele a isso, né? Cada vez ele vai ter que assumir uma condição mais ruim, né? Com dificuldades materiais, né? Às vezes dificuldades físicas, né? E tudo mais. Então essa pessoa vai começar buscando se sair, né, dessa teia, né? Mas uma hora a luz acende, né? Uma hora ou outra a luz vai acender, né? A própria lei, né, do que a gente chama de roda de samsara, né, vai jogar ele em condições adversas, né, diferentes. E se ele teve uma encarnação muito rica e não fez nada, com certeza nas próximas ele não vai mais ser rico, né? Ele vai nascer em outras condições, né, justamente para ir despertando aos poucos esse lado espiritual, né, esse lado da bondade, né? E, infelizmente, as pessoas tendem a despertar somente pela dor mesmo, né? Então, precisa nascer realmente muito humilde, muito necessitado, né? Muito simples, né? Às vezes até passando fome ou com deficiências físicas, né? Para poder realmente se voltar para o espiritual, né? Porque senão a pessoa, enquanto ela estiver bem, ela não se volta. Ela vai ter sempre aquele espírito da competição e da avareza dentro dela, aquela coisa do ego, né, e dificilmente se liberta, né? Então é necessário realmente essas dificuldades, né? Isso também explica o porquê dessas coisas, né, Bruno? As pessoas perguntam, nossa, né, por que nasce daquele jeito? Por que nasce assim? Por que nasce assado, né? Aí, que Deus é esse, né? É um Deus que está te ensinando, ele não está te punindo, ele está te ensinando, tá te dando a oportunidade de você despertar para o verdadeiro objetivo deste mundo, né, que é fazer a gente crescer como pessoa, né, como espírito, como ser, né, voltar-se para o que a gente chama de pai, né, para esse Deus todo-poderoso, mas voltar como uma pessoa realmente melhor, né, com uma índole, né, realmente como se fosse um anjo, né, para estar do lado dele lá, tem que ser assim, né, você tem que ser um ser realmente muito evoluído, né? É para isso que a gente está aqui, né, para crescer. Deixa eu ver. Tem até lembrei de um relato, né? O nosso professor conta, né, em uma palestra, né? Ele fala que um certo dele estava andando pela Avenida de São Paulo, né? Aí ele encontrou uma pessoa que estava praticamente se rastejando, sabe, tocando um pandeirozinho, né? Tinha as pernas atrofiadas, né? Ficava no carrinho, sabe? Aí ele olhando aquele movimentação, né? E aquela pessoa tocando um pandeirozinho, né? Ele começou a se aproximar, né? Aí quando ele se aproximou, ele sentiu uma energia muito forte de arrogância, né? Ao mesmo tempo, né? Que se aproximou dessa pessoa, né? Acho que vocês já devem ter encontrado uma pessoa assim, né? Nos centros de São Paulo, né? Aí ele se perguntou, puta merda, o que é que essa pessoa fez, hein? Pra nascer nessa condição, né? Que as pernas atrofiadas, né? Ele era meio assim, meio troncho, né? Pegava um pandeirozinho e ficava tocando assim, né? E ao mesmo tempo se tem uma energia de arrogância, né, emanada daquela pessoa, né? Porque quem é médio sente, né, essas emanações, né? Aí, puta merda, o que é que essa pessoa fez, né, para nascer nessa condição, né? Qual o karma que essa pessoa tá trazendo, né? Aí ele se concentrou, né? Porque quem assim possui a faculdade da vidência, né, assim, aprofundada, consegue também acessar assim vidas passadas, né? E ele se concentrou naquela pessoa, né? E gradativamente ele começou a acessar vidas dela, né? Aí ele percebeu que essa pessoa, né, em uma vida passada, ele foi um dos cangaceiros de Lampião,
Então ele viu essa pessoa torturando outras pessoas, sabe? Arrancando membros e tudo mais. Aí ele entendeu por que ele estava naquela condição, né? E mesmo aquela alma naquela condição, né? Pra gente, uma condição assim deplorável, né? Ainda assim ela estava emanando uma arrogância, né? Porque ela ficava falando, tipo, vocês não fazem isso, olha, tá vendo? Sou muito bom, olha, vocês não sabem fazer isso, sabe? Pegava com o pé, ele conseguia passar a linha, sabe? Na agulha, entendeu? Mas ainda assim mantinha a arrogância, né? Então vocês percebem que tem espíritos que têm uma natureza tão embrutecida, né? Que mesmo com uma condição assim extremamente kármica, né? Ainda é chão, né? Até que ela possa realmente melhorar, né? Então, um plano espiritual muito inteligente, né? Ele força aquela pessoa a nascer numa condição, né? Que não é uma, como é que eu posso dizer, uma punição, né? Isso é o karma de cada um, né? Para que ela possa aprender a partir daquela situação, né? Já vi também relatos em livros espíritas, né? Por exemplo, teve um relato, eu não lembro agora o livro, né? Mas falava de uma pessoa que havia cometido vários suicídios, sabe? Ela encarnava e suicidava, né? Sabe? Vários, né? O plano espiritual pegou essa pessoa, né? E encarnou ela num corpo praticamente em um estado vegetativo, né? Como as pessoas falam, né? Então essa pessoa não se movia, não fazia praticamente nada sozinha, né? Então ali essa pessoa ela não ia ter como se suicidar, né? Ela seria forçada a viver a encarnação dela, né? Entendeu? Então tudo tem uma explicação, né? Uma visão mais cósmica, né? Nada é por acaso, né? Isso não quer dizer que a gente não deva sentir compaixão das pessoas, né? Entendeu? Mas entender que tudo tem um motivo de ser, né? E de existir, né? E essas punições não são Deus, né? Somos nós, né? Que criamos essas condições para a nossa vida, né? É a questão do karma, né? O que a gente faz tem um retorno, né? Seja nessa vida, seja na próxima, né? Mas aquela energia, ela vai estar atuando em nós, né? E aquelas pessoas, né, Bruno, que estão ao redor dessas pessoas que têm dificuldade, né, que a gente precisa do exemplo aí da pessoa que nasceu em estado vegetativo, né? E os pais, né? Os pais também estão passando por uma condição, né? Nada é por acaso, né? As pessoas estão ali também para quê? Para trabalhar essa compaixão, para fazer por aquela pessoa, né? Por algum motivo, elas precisam demonstrar que elas são capazes ali de cuidar e de dar carinho para aquela pessoa naquele estado, naquelas condições, né? E é como se fosse um teste, né? Um teste a ser superado ali. Então, não adianta querer fugir, que fugir é pior, né? Querer fugir da condição, querer deixar, falar, não sirvo para isso. Então, é justamente porque você tem esse pensamento que você deve se mostrar para fazer a sua parte ali, né? Porque é para exercitar, né? Esse lado da compaixão, né? De fazer pelo próximo, né? Eu vou agora ler o verso 21, Herbert. Sim, leio. Muito bom. Há 3 portões que conduzem a esse inferno, né? A luxúria, a ira e a cobiça. Toda pessoa sã deve afastar-se desses desvarios, pois eles conduzem à degradação da alma, né? Como o Herbert falou no início, né? Olha, só 3 pontos, né? 3 coisas. Eliminou isso aqui, já tá bom, né? Já tá bom, né? Já tá caminhando para os degraus divinos, né? E ele vai continuar, né? Já é o final, né? A pessoa que escapou a estes 3 portões do inferno, ó filho de Kunti, executa atos que conduzem à autorrealização e aos poucos atinge o destino supremo, né? Olha que coisa interessante, né? Quer comentar alguma coisa, Herbert? Eu acho que eu vou ler até aqui. Não, acho que tá ótimo. Tá bom, como a gente falou, né? São poucos pontos, os pontos negativos, então é facinho se livrar deles, né? Facinho ao mesmo tempo difícil, né? Porque como são a natureza dos nossos instintos, né? A gente sempre tende a ser puxado a eles, né? Aí tem que voltar lá nas gunas, né, Bruno? Tem que voltar lá no capítulo das gunas, né? E entender lá o Sankhya Yoga, né? Essa coisa do imanifesto e do manifesto, né? Da consciência observadora e da natureza material das coisas, justamente para ter esse discernimento e conseguir ponderar entre coisas que a gente sente através das impressões do corpo, né? Seja coisas físicas mesmo, ou sentimentos e pensamentos, né? Daquilo que a gente realmente é, né? É com essa sabedoria que a gente consegue ter esse discernimento aqui do que realmente é para a gente fazer ou não,
né? E seguir indo aí para esse caminho do céu, né? Passando longe das portas do inferno, né? As portas do inferno são 3, a do céu é só uma, lembra? Né? Então tem que estar de acordo aí, né? Tem que se livrar dessas 3 portas e procurar fazer as outras coisas, né? Que são muitas, né? Que levam para essa porta do céu, né? Para a gente se libertar dessas encarnações, né? E mais uma vez, né, a palavra inferno, né, não tem o mesmo conceito do que os cristãos associam, né? Mas em relação à natureza inferior do ser, né? E, assim, tanto aqui como no plano espiritual, né? São essas pessoas que a gente vai encontrar, né? Entendeu? São pessoas que têm as qualidades divinas, né? Que vão estar preocupadas com o todo, né? Em beneficiar todo mundo, né? Que a gente pode chamar até de mentores, né? Guias espirituais, né? E também tem essas pessoas do outro lado, né? Que estão preocupadas com nada, né? Muitas vezes quer perturbar os outros, né? E tudo mais, né? Entendeu? Mas que, na verdade, eram pessoas que quando viviam eram assim, né? Desencarnou e continua sendo a mesma, né? Às vezes demora tempo, né? Até que a alma possa mudar, né? Sua conduta, né? Gradativamente possa subir esses degraus, né? Da relação, né? Mas tudo são escolhas, né? A gente tem que entender que tudo depende de nós, né? Ao mesmo tempo que as portas do céu estão abertas, né? A porta do inferno também estão abertas, né? Então cabe a gente escolher, né? Qual caminho quer seguir, né? O caminho da autorrealização, né? Do bem supremo, né? Da felicidade, ou o caminho dos prazeres, né? Que são, como é que eu posso dizer, sem fins, né? Que conduz a esse cativeiro do sofrimento, né? Pensem aí, né? Qual escolha vocês vão fazer, né? E as consequências valem para ambos os caminhos, né? E é como o Bruno falou, um caminho gradativo, né? Não adianta... Tem que ter essa... Não precisa ter essa cobrança também. Eu preciso ser bom a partir de já, né? Você vai começar, né? Gradativamente. Todos que estamos aqui, né? Nós também, Bruno, encarnou, né? A gente estava até falando disso, né, Bruno? Encarnou e você não é perfeito, né? Então... A gente está buscando o quê? Essa perfeição. Então é todo dia ali trabalhando, né? Buscando, né? Ser uma pessoa melhor, né? Tem até um ditado que diz, né? Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, né? E aí vai todo dia, né? Gradativamente buscando ser uma pessoa melhor, buscando fazer o certo, né? Sempre refletindo, sempre meditando sobre suas ações, sobre o que você sente, sobre o que você pensa né? E assim a gente vai buscando, né? Se não for nessa encarnação, é na próxima, né, Bruno? O importante é ir sempre melhorando, né? Uma hora a ficha cai, né, Herbert? Não dá para permanecer na ignorância, né, eternamente, né? Pelo menos fazendo essa busca, né? Estando nessa busca, você está menos sujeito a ter uma vida difícil, né? Você vai ter uma vida mais fácil, mais equilibrada. Dificilmente você vai nascer milionário, né? Porque essa condição já costuma ser para aquelas pessoas que ainda não estão prontas realmente para trilhar no caminho do bem, né? Não quer dizer que, então quem é bom sempre vai ser pobre. Não, né? Mas você pode viver aí no equilíbrio, né? A gente, conforme vai evoluindo espiritualmente, a gente vai percebendo também que a gente precisa de muito pouca coisa para ser feliz, né, Bruno? E a gente vai se contentando com o que a gente tem, né? E vai achando um ponto de equilíbrio aí entre ambas as coisas, né? Entre o material e o espiritual. E vai seguindo, né? Uma vida mais leve. Muito bom, Herbert. Então acho que isso é tudo, né? Um capítulo assim bem bacana, né? Assim como o capítulo sobre as 3 gunas, né? Quem não viu, fica aí a indicação, né? Então, mais uma vez, Herbert, namastê, gratidão a todos e até a nossa próxima leitura. Muita paz para todos.